então três grandes pilares aqui na terapia farmacológica das síndromes coronarianas. Um é a terapia antitrombótica, a outra é a terapia anti-isquêmica e, em alguns casos selecionados, a terapia de reperfusão. Vamos abordar algumas particularidades aqui específicas do atendimento pré-hospitalar, principalmente porque aqui temos uma grande vantagem em cima de pacientes que vão até as unidades de atendimento, pois a equipe está in loco, muitas vezes no domicílio, na casa do paciente, tem acesso a uma série de exames prévios que podem ajudar muito no manejo desses pacientes, tá? Falando um pouquinho da terapia antitrombótica, precisamos combater este trombo, tá? Lembrando um pouquinho aqui da fisiopatologia, quando existe a ruptura da placa de ateroma ali dentro da coronária com a ruptura do endotélio, a primeira reação do organismo é tentar conter esta lesão. E o elemento que vai ser utilizado para conter esta lesão agressivamente é a plaqueta. Então, as plaquetas são a primeira resposta do organismo para tentar conter o trombo. Só que muito ajuda quem não atrapalha, né, pessoal? Essa reação ela acaba por piorar a obstrução coronariana e por esse motivo precisamos inibir a ativação plaquetária de forma muito intensiva. Logo, além de usar o ácido acetil salicílico para tentar inativar essas plaquetas, precisaremos de um segundo antiagregante, que aí temos hoje em dia vários antiagregantes, mas daremos uma ênfase especial no clopidogrel, porque seu uso ele tanto faz utilizar para pacientes que vão ser trombolizados, como pacientes que não têm nenhuma indicação de reperfusão. Então, pode ser largamente utilizado no contexto pré-hospitalar, móvel principalmente aqui. Outros antiagregantes, como ticagrelor, prasugrel, seria interessante ter a certeza de que esse paciente vai abordar, né, no laboratório de hemodinâmica e, por esse motivo, o uso no pré-hospitalar pode ficar um pouquinho mais restrito. O segundo elemento que temos aqui nessa cascata é justamente o combate à formação do trombo propriamente dito, né? No segundo momento mais evoluído aí após a reação plaquetária. Então a heparina ganha uma força nesse contexto, já que ela vai buscar inativar essa cascata de coagulação. O fibrinolítico é o terceiro elemento que só será utilizado se houver oclusão total da artéria. Então, as síndromes coronarianas agudas, independente de se manifestarem com ou sem supra de ST, têm no seu mecanismo fisiopatológico essa ativação plaquetária e a cascata de coagulação, sendo, portanto, necessário o uso da dupla antiagregação e dos anticoagulantes, a exemplo da heparina, especialmente da heparina de baixo peso molecular com enoxaparina, tá? Destrinchando aqui um pouquinho, falando das doses, tá? AS. Como é que a gente oferta AS para um paciente? Bem, a dose seria de 200 a 300 miligramas, ou seja, 2 a 3 comprimidos, né? Pedir para que o paciente mastigue. Se o paciente não tiver condição de fazê-lo, macera, para poder facilitar essa absorção. Clopidogrel. Cada comprimido tem 75 miligramas, costumamos dar uma dose de ataque similar. Costumamos dar uma dose de ataque similar à do AS, de 300 miligramas, ou seja, 4 comprimidos de 75 para todos os indivíduos que têm até 75 anos. Olha que tranquilo, pessoal. Passou de 75 anos, eu faço apenas 75 miligramas, tá? Então, é a única justificativa para um comprimido de clopidogrel ter 75 miligramas, para ficar fácil da gente lembrar que acima de 75 anos, apenas um comprimido do clopidogrel, tá? Essa seria a dose de ataque do clopidogrel. Lembrando que tanto o AS quanto o clopidogrel têm a sua dose de manutenção, que são equivalentes a um comprimido de cada um nos dias seguintes ao infarto, tá? A heparina vai depender muito do tipo de síndrome coronariana aguda com o qual você está lidando. Primeiro, ela tem supra? Não tem supra. Em tendo supra, vai ter indicação de terapia de reperfusão? Qual é o tipo da terapia de reperfusão? Logo, a gente sempre recomenda que a heparina fique em stand-by e que você escolha o tipo adequado da heparina a depender da situação do paciente e do cenário da estratégia de reperfusão se indicada. AS e clopidogrel devem ser feitas o quanto antes, né? Uso precoce. Por esse motivo, a gente tenta desconstruir um pouquinho um mnemônico super utilizado que tem seu super valor, que é o MONA-BCH. A gente sabe que o MONA, ele por muito tempo serviu para ajudar a lembrar quais medicações deveriam ser feitas de rotina
nas síndromes coronarianas agudas, é fácil, é prático, pegou. Porém, aqui a gente está tentando trazer um racional a mais, lembrando que a terapia antitrombótica é aquela que ajuda a reduzir mortalidade nos pacientes e por esse motivo, se eu tiver que fazer uma prescrição sequencial, eu começarei pelo AS e o clopidogrel e não por morfina, oxigênio, nitrato. Por aí vai, como Mona muitas vezes sugeria. A terapia anti-isquêmica tem, por sua vez, o objetivo de reduzir a dor desse paciente, tá? E o que é que a gente vai fazer para ajudar a reduzir essa dor? Vamos administrar nitrato. Que tipo de nitrato nós temos para oferecer? Temos o nitrato oral, sublingual e o nitrato venoso. O mais comum que nós temos, tanto no pré-hospitalar móvel quanto no pré-hospitalar fixo, sem dúvida nenhuma, é o nitrato sublingual, o Isordil, que nós ofertamos com 5 mg a cada 5 minutos. Muito importante, antes de administrar o Isordil, afastar algumas contraindicações, a exemplo do uso de sildenafila, exemplo, hipotensão, suspeita de infarto de ventrículo direito e muito importante reavaliar o quadro deste paciente a cada vez que administramos esse nitrato. Então, o objetivo é meta de redução de dor do paciente. Nota 10 em 10, faço o primeiro nitrato, primeiro Isordil, espero 5 minutinhos. E aí, como está a sua dor nesse momento? Está em 7, está igual. Posso prosseguir com a segunda dose, reavalio a pressão, ausculto meu paciente, sempre tendo este cuidado ao progredir as doses do nitrato. O segundo ponto se o meu paciente ele está muito hipertenso, uma pressão de 200, 230 e eu tenho a perspectiva de trombolizar esse paciente, a gente vai falar um pouquinho sobre trombólise em outra aula, é muito importante que tenhamos à mão o nitrato venoso e não necessariamente terei que fazer o sublingual antes de fazer o nitrato venoso. Como nitrato venoso mais comum temos a nitroglicerina e em segundo lugar o nitroprusiato. A nitroglicerina, que é o Tridil, é a medicação que deve ser de escolha para pacientes muito hipertensos com dor típica, a fim de tanto reduzir a carga de dor, como ajudar na vasodilatação do leito coronariano desse paciente. Bom? Mais uma vez, se tiver alguma contraindicação ao nitrato, seja sublingual, seja venoso, nós não devemos administrar, mesmo o paciente com muita dor, lembrar de que às vezes abrir a artéria é o que vai de fato resolver o sintoma desse paciente. Infelizmente, não podemos precipitar um choque cardiogênico, mesmo o paciente com dor. Morfina. Podemos ofertar morfina para os pacientes, principalmente no contexto de ansiólise, uma morfina com uma dor muito acentuada, que melhorou pouco com o uso do nitrato. Posso lançar mão sim, costumamos fazer 2 mg e ir avaliando aos poucos. Evitamos fazer morfina no cenário de hipotensão, e aí chama atenção a associação de infarto do ventrículo direito também. Bem, a oxigenoterapia, ela só estará indicada nas síndromes coronarianas agudas se a saturação estiver abaixo de 90%. É um ponto de corte um pouquinho diferente, das outras emergências clínicas que utilizam 94% como um ponto para introduzir a oxigenoterapia. Outras situações que podem requerer a oxigenoterapia são o uso de musculatura acessória, um ataque cardíaco importante, faz-se então necessário a administração de O2. Podemos ofertar O2 a depender da forma que o paciente necessite. Então, se o paciente tem ventilação espontânea apenas com a queda de saturação, dá para ofertar catéter, então vamos ofertar por catéter. Se o paciente está em franco edema agudo de pulmão, crepitando até os ápices, saturando entre 80% e 90%, talvez administrar a máscara com reservatório seja mais interessante para esse paciente. Então, precisamos individualizar a forma de ofertar este oxigênio. Nem de mais e nem de menos. O beta-bloqueador cai um pouquinho o seu uso no cenário mais agudo. Ele mantém-se na prescrição de 24 horas desse paciente. Precisamos estar muito atentos às contraindicações como broncoespasmo, pacientes com KILIP maior do que 2, bloqueios atrioventriculares associados, hipotensão. Isso tudo vai fazer com que o uso do beta-bloqueador fique cada vez mais restrito no cenário mais agudo, tá? E aqui a gente está falando principalmente do beta-bloqueador oral. O venoso, a princípio, proscrito na fase aguda do infarto. Bem, pessoal, é isso aí. Resumimos então aqui a terapia farmacológica das síndromes coronarianas agudas. Espero que vocês tenham gostado e seguimos para a próxima aula.